Agora, como vimos, né, a questão do Messias Celeste, ela já era conhecida entre os judeus, não é uma invenção do Novo Testamento. Agora vamos para a questão da lei, né, continuando o estudo das duas casas de Israel. A lei ela tem que estar, né, viva, porque a nova aliança não é o fim da lei, e sim a lei nos corações das pessoas. Porém, as pessoas têm uma certa repugnância quando escutam a palavra lei. Eu não sei o que vem na mente das pessoas. Eu acho que vem na mente das pessoas Moisés com um facão passando na cabeça das pessoas. Primeiro ponto, a gente deixou isso bem claro, né? Que as leis elas têm distinções, tinham leis apenas nacionais, tem leis na Torá, 613, que foram sim dadas para Israel, mas que servem também, né, como moral e ética para outras nações. E o termo lei, pessoal, ele não está atrelado apenas a 613. Eu vou mostrar para vocês que o termo lei, ele também tem um sentido de instrução, e não apenas conectado a 613. Os próprios salmos, os profetas, eles dão instruções em seus oráculos. Então isso não está preso a 613 instruções para o povo de Israel. Eu vou dar exemplos bíblicos e também a própria etimologia da palavra. Antes de tudo, quero recordar algo importante aqui. 90% dos cristãos não sabem o que é lei. No começo desse estudo mostramos que haviam separações nas leis dadas a Moisés, umas temporárias, outras para pessoas específicas, outras para o culto da época e leis morais que servem para todos os povos. Outro ponto que vou deixar agora é: o termo lei no judaísmo do primeiro século não significa apenas 613, mas também qualquer instrução divina, pois os próprios salmos e os profetas eram todos como a lei de Deus, exemplos. Primeiro etimologicamente, no hebraico, Torá. Essa raiz possui a ideia básica de apontar, instruir, dirigir, ensinar e lançar, apontar um caminho. Ou seja, etimologicamente, Torá não significa apenas lei no sentido jurídico moderno. O termo carrega a ideia de instrução, ensinamento, direção divina, orientação. Tem aqui definições lexicais, dicionários Brown, Driver, Briggs, Direction, Instruction e Law. Tradução, direção, instrução e lei. Temos aqui a referência também. E o grego no Novo Testamento, que é nomos, né? No Novo Testamento a palavra normalmente traduzida por lei é nomos. A etimologia, a origem está ligada ao verbo grego, né? Que possui sentidos como distribuir, atribuir, ordenar, regular. Daí surgiu nomos, com o sentido de costume, regra, norma e lei estabelecida. Definições lexicais, né? Dicionários. A Greek English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature. Aí aqui definição, né? Lei, costume e princípio. Tem a referência aqui também. E em alguns contextos filosóficos e religiosos, princípio orientador, regra normativa, referência tem aqui também. Ou seja, a palavra Torá ou nomos, lei no Novo Testamento e no Antigo, não é apenas no sentido jurídico, e sim também como uma instrução divina, tá, pessoal? E agora eu vou provar também biblicamente. O próprio Jesus, em João 10:34, ele cita aqui os Salmos, Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? A citação de Jesus ela vem do Salmo 82:6, que não tem nada a ver com a 613, Eu disse: vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Ou seja, o Salmo está sendo citado aqui como lei. Por quê? Porque lei não é um sentido apenas jurídico, é sim de instrução também. Então, quando o Novo Testamento fala da lei, ele não está falando apenas no sentido jurídico. O Paulo também, outro exemplo. Paulo chama Isaías de lei. Isaías é profeta, está entre os livros dos profetas, correto? Primeira Epístola de Coríntios, 14:21. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. E ele está citando Isaías 28:11, que diz assim: pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo. Aí temos também Fílon de Alexandria, que é do ano 20 a.C. a 50 depois de Cristo. Ele diz assim, ele deixou também cânticos, hinos, profecias e narrativas históricas. Aqui ele está falando de Moisés.
O ponto importante é que Philon descreve os escritos mosaicos incluindo hinos, profecias e narrativas, e não apenas mandamentos legais. Flávio Joséfo diz assim: temos somente 22 livros que contêm a história de todos os tempos e que, com razão, são considerados divinos. E logo depois, 5 pertencem a Moisés e contêm suas leis e as tradições desde a origem da humanidade até sua morte, e os profetas que vieram depois de Moisés escreveram em 13 livros os acontecimentos de seu tempo. E os 4 livros restantes contêm hinos a Deus e preceitos para a vida humana. Ou seja, segundo o judaísmo do primeiro século, a Torá, a lei, ela não está conectada apenas a 613. E etimologicamente também não, porque ela serve como instrução. Então, quando o Novo Testamento fala da lei, as pessoas não devem ver isso com aversão ou que Jesus veio abrogar a lei. Porque a lei ela tem que permanecer, pessoal. Correto? Até porque a nova aliança é a lei dentro dos corações. Eu sei que é a casa de Israel e a casa de Judá. E os gentios enxertados também têm lei. Lei significa instrução. O gentio, ele tem regras a seguir. Correto? O gentio não pode ser politeísta. O gentio não pode assassinar, não pode matar, roubar. E a lei, a própria lei, ensina o monoteísmo, ensina o amar ao próximo. Tudo isso está na lei. Como é que ela vai ser abrogada e anulada? E agora, pessoal, a gente vai explicar textos, né, principalmente das cartas de Paulo que as pessoas distorcem, em que, quando você lê de forma isolada, você entende que está falando mal da lei de Moisés ou anulando a lei de Moisés. Então a gente vai trazer uma série aqui de vídeos, contextualizando, né, coisa que ninguém gosta de fazer, e eu vou provar que isso é uma má interpretação das pessoas.